E hoje a gente vai conversar com a Valquíria. Ela já vai aparecer aqui, eu vou chamar e a gente vai conversar sobre gratidão à segunda família. O que seria isso? A gente já tinha conversado um tempo atrás sobre adoção, né? E quando a gente tem uma criança, né, a gente gera ela no coração, a gente está dando a ela essa oportunidade de ser pertencente a uma segunda família. E hoje a Valquíria vai estar explicando mais sobre esse tópico da experiência dela. Então, bem-vinda, obrigada de verdade por você compartilhar aqui, contar um pouquinho da sua história. Eu achei tão legal quando a gente conversou que você colocou a questão da gratidão, né? Esse ponto é bem interessante porque é uma jornada. E você colocou algumas coisas que você me escreveu que eu fiquei assim impactada, fiquei pensando naquilo, eu falei, gente, olha que verdade isso. Porque às vezes a gente toma ações, né, e muito pensando no que a gente, né, na mãe, no que está querendo, sem pensar muito no impacto em volta, né, a questão das crianças, das pessoas que a gente está colocando naquela família ou não, o que está acontecendo. Então, assim, compartilha um pouquinho assim, pra gente, eu falei de segunda família, e segunda família é de nascer do coração. Então, assim, você é uma mãe que tem segunda... Você adotou do coração ou você foi a pessoa gerada no coração? Conta aqui pra gente. Tá. Oi, gente. Boa tarde. Obrigada a você por me chamar. Foi um convite bem inusitado, né? Foi através de uma amiga. Eu falei, bom, vamos conhecer o trabalho dela. E eu confesso que eu nunca abri a minha vida assim, mas se eu puder ajudar alguém a ter uma outra visão em relação à adoção, essa é a minha proposta aqui. É assim, Carla, na verdade, a minha adoção começou antes de eu nascer, porque a minha vida começou antes mesmo, né? A minha história começou antes de eu nascer. A minha mãe biológica foi adotada. E essa adoção é o que eu falei para você, né? Muitas vezes a adoção é igual hoje, eu louvo a Deus porque muitas pessoas, elas entram no sistema de adoção, fazem uma adoção formal, burocrática. Mas na década de 80 não era assim, né? Na década de 70. Igual as pessoas falam, pegou para criar, né? Era assim que falavam. E realmente as pessoas criavam o filho dos outros, ou quem não queria, né, entregavam na porta, e assim foi com a minha mãe. A minha mãe foi deixada na porta de uma senhora, a minha mãe biológica, e essa senhora criou ela com muito amor, com muito carinho, mas já era uma pessoa idosa. E ali, quando ela engravidou de mim, foi ali que eu fui criada também, né, já era a minha família do coração. Então, essa história começou dessa forma. E em relação ao ter filhos biológicos, eu tenho 2 meninas, filhas biológicas. Eu acho que se lá na frente o Senhor colocar esse desejo no meu coração de adotar, eu adotaria, e isso será um prazer ter outra criança comigo. Mas eu sempre tive o desejo de ter filhos biológicos, porque quando eu descobri, é engraçado, cada um tem uma reação, né? Mas quando eu descobri, o que falou muito alto para mim naquela época, eu acho, viu, Carla, que por conta de eu ser bióloga, eu não sei, aquela coisa do sangue, da genética, aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu falei, não, eu quero, porque na verdade eu não conheço ninguém da minha família biológica. Eu só conheço a minha mãe biológica e eu a vi uma vez na minha vida. Então, quando eu adotei, quando eu fui adotada, eu perdi completamente o contato com eles. E eu não sei de ninguém que tenha o mesmo sangue que eu. E eu falava para Deus, eu queria muito ser mãe para que eu tivesse essa ligação genética do parecer, sabe? Do, ai, nossa, eu tô vendo os meus trejeitos naquela pessoa e tal, essa coisa da genética mesmo em si, que não é nada importante no sentido do amor, né? Mas era mais uma curiosidade do que uma sensação de, não, eu tenho que preencher isso, porque isso é importante para o meu amor,
não tem nada a ver com isso. Foi dessa forma que começou. Ai, que lindo. E você comentou que a sua mãe teve oportunidade de conhecer a mãe dela, você sabe? Ou também foi igual você, assim, que foi tudo muito rápido? Então, até uma coisa assim que as pessoas falam, né? Quando a ótica da adoção, ela precisa vir carregada de generosidade. Porque cada história, ela tem vários olhos, né? Cada um vê a história por um ângulo, né? E quando a minha mãe, ela foi adotada por essa família, meio que, na verdade, quando ela foi embora, né? Ela não deixou, a minha família não deixou essa digamos assim, essa palavra de vai ter, olha, você vai ter outra família, você tem outra família. Isso nunca foi um questionamento ali na minha família. Então a gente nunca conversou sobre isso. Eu nunca fui tida como, eu nunca recebi esse rótulo pela minha família, porque muitas famílias têm, infelizmente, né? Ao tratar da adoção, a criança acaba ficando com um rótulo de adotada, né? E eu não tive. Então, essa minha mãe biológica, quando ela foi embora, quando ela me deixou, né, ali, ela nunca mais ninguém tocou no assunto. Então, eu não sei se ela conheceu, se ela não conheceu. O que eu sei... história da parte dela, você não tem assim... Não tem nem... Então, não tem nem dela e nem da minha família. Minha família não tocava nesse assunto, né? Inclusive, uma das coisas que eu queria dizer em relação à minha mãe, que me criou, a minha mãe, quando eu me referi à minha mãe, né, quando eu falar da fase adulta, adolescência, é a minha mãe que me criou, que é a minha mãe. Ela nunca me permitiu contar a minha história como vítima. Então, ela nunca me permitiu ser a vítima da história. Então, eu não sei, eu acho que essa coisa do passado... Eu tinha... Então, né? Sim, quem conhece, né? Meus amigos da minha família, que com certeza devem estar assistindo, elas sabem que a minha mãe, ela é um ser humano assim... Não, peraí, não abandonou não, levanta aí, mas você tá aqui, você é da gente, né, uma coisa que eu ouvi muito, você é nossa. Então, eu de verdade, isso não foi uma questão para mim, mas quem é, quem foi, quem são? Eu não posso ser hipócrita de esconder a curiosidade que eu tinha de conhecer a minha mãe biológica, ela sim. E tive a oportunidade de conhecer ela, mas ela me abandonou de novo. Aí é uma outra história. Você cresceu sabendo ou não? Como é que foi esse momento de você descobrir que você tinha uma mãe biológica e você tinha a sua mãe, né? Porque quem cria é a mãe, quem dá o amor diário, quem tá ali na febre, no dente nascendo, é a mãe. E você tem a sua mãe biológica. E assim, como foi que você descobriu? Você sempre soube? Não? Como é que funcionou isso nessa família, na sua família? Tá. É assim, ó, a minha mãe biológica, quando ela me teve, ela era muito jovem. Ela era uma adolescente. E assim, como a nossa live fala de gratidão, eu vou aproveitar para dizer o seguinte. As coisas que acontecem na sua vida, você não tem controle, você não tem domínio. O único controle que você tem, o único domínio que você tem daquilo que acontece, daquilo que fazem com você, é a tua visão, o teu pensamento em relação àquilo que te fizeram. E eu sempre, desde que aconteceu tudo que eu vou falar, a minha visão foi a seguinte: eu fui muito, muito amada. Porque como uma adolescente, ela tinha a opção de não me ter. Sim. Então, desde o início, eu senti que ela me queria. Ela me queria, porque ela me teve.
Agora, as condições, aí que eu falei da generosidade, as condições às quais ela estava naquele momento, que passou pela cabeça dela, o porquê ela não ficou com esse bebê, isso daí eu não posso julgar, né? Então, eu sinto de verdade gratidão, porque se ela não tivesse tido essa decisão de me ter, eu não estaria aqui. Então, já começou com amor, já começou com gratidão. A segunda coisa, não é? É não assim que eu... E a gente tem que ser grato pela vida. Ela deu a vida a você. Né? O seu bem maior, ela deu a vida a você. E aí você teve pessoas no seu caminho que deram amor a você. Então, assim, são coisas, né? Então, assim, essa parte da gente ser grato e ter esse entendimento, como você comentou, a gente não controla a ação do outro. A gente não controla o outro, a gente controla a gente controla o que a gente sente, como a gente vê. Muito bem. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso cérebro, ele prega peças na gente, né? A gente conta uma história na nossa cabeça que às vezes nem é a história real. E a gente acredita naquela história. E quando eu falo pra você... a gente fantasia e a gente acredita e a gente cai numa deprê porque a gente contou aquela história pra gente mesmo. Só que a gente não sabe o que o outro, que também estava na história, só que com outro olhar, o que o outro estava passando, o que o outro pensou, qual era a visão do outro. Então, quando eu falo abandono, entenda, eu não estou falando de abandono de, coitadinha, abandonada, não. Eu falo abandono de não querer estar, não querer cuidar, não poder cuidar, não querer. Porque eu não sei, de verdade, eu não sei, o querer e o poder, eles andam muito, né, uma linha muito tênue, então, enfim, não sei. Mas, o que aconteceu? Aconteceu que eu tinha mais ou menos um aninho, por aí, e eu fiquei muito doente, doença de coisas, né, da vida, acabei ficando com uma infecção na época, muito forte, e fui para o hospital. Lá, aquela situação toda, né, hospitalizada, fiquei muito tempo hospitalizada, precisei de transfusão, foi uma coisa bem séria. Inclusive, o segundo milagre, né, porque inclusive na época, eu tenho uma tia que ela até falava, que eu quase fui paciente crônica renal. Então, assim, um bebê. Então, era uma situação grave. E ela, meio que, aquilo tudo foi muito para ela. E ela se foi. Como ela sabia que eu tinha ali todo um apoio, como que eu disse para você, né? Ela foi criada, ela foi posta na porta dessa senhora e essa família me criou. E essa família é que eu falo, é a minha família. E eles nunca, olha, eu tenho aqui que falar publicamente, essa live é para eles. Obrigada. É gratidão demais. Porque assim, nunca, Carla, eu fui a adotada da família. Nunca. Inclusive, tem tias minhas, sabe? Tio do tio do tio que nem sabe. E tem, assim, gente que sério? Não, sabe? Não sabe, porque não era uma questão. Então, ela foi embora e a minha mãe era uma das netas dessa senhora. A minha mãe, que me criou, era uma das netas. E se apaixonou por a família se dividiu. A família se dividia, eu passei assim, de mão em mão, porque eu era um bebê fofinho, gostosinho, loirinho, então todo mundo queria ficar comigo. Mas a vovó Leonídia, essa vovó, vou até falar o nome dela para homenagear, mas o Senhor já a levou. Recebeu. Mas ela, já recebeu, mas ela queria cuidar de mim, mas ela já estava muito idosa, e eu estava naquela situação de recuperação e tal. E aí, essa minha mãe que me criou, ela se apaixonou. Ela falou, não quero mais, agora vai ficar comigo e tal. E com toda a situação que ela tinha na vida dela, ela estudava, ela era jovem também, enfim, a vida dela estava acontecendo. Um bebê entrou na vida dela, e dali pra frente ela me criou. Porém, quando eu fiz 14 anos, a minha mãe biológica veio para o Brasil, porque ela morava no exterior. Mas assim, e um detalhe, você não tinha ideia. Não sabia. Era esse detalhe. História, né? Exatamente.
Um detalhe, Carla, que até a gente conversou, né? Você me perguntou sobre a questão do saber, né? Saber se eu era adotada. Não, eu não sabia. A minha mãe tinha embutido tanto na cabeça dela essa coisa do é minha, pronto, acabou. Que ela não me contou. E assim, quando eu descobri, claro, gente, sem hipocrisia, eu falei, oi? Claro, eu já tinha 14 anos. Era uma adolescente. 14 anos. Então eu falava assim, calma aí. E foi assim, desse jeito, foi numa tarde de domingo, assim, olha, assim, ela tá aqui. Uma tia minha me contou, porque a minha mãe com prantos, e ela me contou, essa minha tia, e eu falei, tá bom, mãe, tudo bem. Naquele momento ali, a ficha ainda não tinha caído. E de fato eu não sofri, não me escandalizei, não fiz drama, nada disso. Eu falei, eu quero conhecer. Daí ela veio me conhecer. Só que aí ela me fez a fatídica pergunta: você quer ir embora comigo? Aí eu falei, não. Quem é você? Eu falei, não. Eu falei, ok, obrigada por você querer me conhecer, mas eu não conheço você. Eu amo essas pessoas aqui, e essas pessoas são a minha família. Mas ela meio que... aí é que eu falo que a gente tem que ter generosidade, né? Porque ela tinha uma expectativa. E ela não podia ficar no Brasil. Essa não era a vida dela. Então eu não fui. E eu não fui, e ela se foi. Ela entendeu que eu escolhi essa família e que eu estava feliz. E o que de fato ela pensa, eu não sei, mas eu criei, tá? Aí é que a gente tem que criar na nossa cabeça histórias que nos façam bem. Eu criei a história, o que você que nos preenche. Exatamente. Eu criei a seguinte história, de acordo com tudo que eu ouvi, eu criei a seguinte história. Ela viu que eu estava bem, ela viu que eu era feliz, e ela decidiu seguir adiante na vida dela e me deixou seguir adiante. Aí as pessoas falam assim, as mais íntimas, né? Porque como eu te disse, as pessoas não sabem dessa história. Estão sabendo agora. E eu falava assim, de repente ela pensou assim, não, as pessoas falam, ai, Valquíria, você nunca quis contato com ela. Não, ela não quis comigo. Ela não me deixou essa opção. E eu também não, sabe, eu não invadi o espaço. Né? Você aceitou? Eu não tinha escolha. Até porque para o país onde ela foi para o Japão, ela mudou de nome. E ela não tinha, eu nem sei se ela está viva, né? O Japão passou por muitos terremotos na época, então eu não sei de verdade, isso é uma coisa que Deus, se Ele quiser que isso um dia aconteça, eu estou aguardando, mas já tentei, já procurei, será bem-vinda na minha vida, mas não aconteceu ainda. E é isso, aconteceu dessa forma. E aí a minha mãe me pegou para criar, no caso, não, eu já estava lá. E ela me criou com muito amor, mas ela muita dedicação. Você? Então, a minha mãe... Tem nome de quem, assim? Como que funcionou esses seus documentos? Pois como você falou, antigamente assim. você pegava para criar, exatamente isso. Você pegava e criava, mas você não tinha registro, você não tinha nada daquela criança, às vezes aquela família nem te entregou nada, né? Aconteceu muito isso, realmente. Exatamente, não tinha esse sistema de adoção tão burocrático como é hoje, né? Com tantos cuidados. É um cuidado, realmente, né, com a criança. É um cuidado, um respaldo, né, para a família que está adotando. E um detalhe, aqui eu até escrevi esse detalhe antes de eu falar da documentação, eu escrevi esse detalhe para você, porque o que acontece? A família hoje, ela adota a criança, e a mãe nasce, né, aquela mãe nasce, mas aquela criança já nasceu. Aquela criança já tem uma história, ela já tem uma mãe. Então, ela já tem ali, olha, eu vou falar para você, eu li um livro, né, A Mudança de Mindset, é o seguinte, o nosso cérebro, ele tem, isso biologicamente, ele tem
os nossos neurônios têm memórias e lembranças que a gente não recorda. Elas estão aqui. Um exemplo disso são cheiros, né, sensações, que a gente, quando... a gente fala, da onde eu conheço essa música? Da onde eu senti esse cheiro? Mas elas estão aqui. E essa criança, ela já viveu numa casa. Ela já sentiu cheiros. Ela já mamou numa mãe. Ela já sentiu o toque daquela mãe. Ela já ouviu aquela voz. Ela já ouviu aquela voz. E ela tem, essa frase eu achei muito linda, ela tem saudade de coisas que ela não sabe o que são, o que é. Esse vazio que essa criança sente muitas vezes vem de sensações que ela nem sabe de onde está, do que é. Então, realmente, precisa ser trabalhado, precisa ser cuidado e precisa ser avaliado com muito, assim, tirando o emocional, né? Ai, mas é meu filho, mas ele está pensando na outra família. Não, é um ser humano, tem que ser racional nesse momento, né? Que existe a parte biológica e ponto, né? Não só emocional. E uma parte que você falou, que a Kate quer dar... Você quer falar oi aqui, ó? Oi, é um prazer te conhecer. Daqui a pouco eu vou lá chamar, eu vou pedir para chamar a Heloísa e a Giovana para você conhecer. Já foi de novo ali, daqui a pouco ela volta. Mas uma coisa que você falou é muito verdade, né? Tanto para a mãe, porque quando você gera um filho, dentro do seu útero fica registrado que passou um bebê. E aí quando você tem um segundo bebê, aquele segundo bebê recebe informação que tinha um outro bebê ali. Então, acontece muito da criança, ela nasce com a sensação, cadê o outro? Cadê aquele que estava antes, né? Então, assim, você carrega muita informação, tanto do contato, quanto do cheiro. Uma coisa que, assim, quando você teve, né, você é mãe biológica, você sabe, quando o seu bebê nasce, e você coloca ele no peito, ele sente o batimento do seu coração, ele acalma. Tanto que é muito comum o seio favorito para a criança mamar ser o esquerdo, que é o do lado do coração. Se as pessoas, né, pararem para pensar, a criança prefere esse, porque ela sente o batimento. Então, aquele bebezinho que nasceu e por algum motivo não está próximo mais daquela mãe, ele tem todas essas saudades, né? Ele vai crescer buscando. Ou ele vai buscar se já tinha um irmão antes, ou ele vai buscar aquele mesmo batimento, aquele mesmo som que ele ouvia das pessoas falando em volta. Isso para qualquer situação que você está longe da mãe. Tanto que a gente vê o pessoal pega fotinho, pega o cheiro, põe a camisa da mãe para o bebê ficar junto. Na neurociência, né? A neurociência tem isso provado, que quando o neném ouve a voz da mãe, o cérebro, áreas do cérebro, né, se ativam. A coisa é biológica mesmo, a gente não tem como negar, né? Por mais que eu ame e que essa criança é minha, mas ela tem uma história antes do teu seio, né, familiar. Ela tem outro útero, isso precisa, e assim, que bom para quem não passa por esse processo de saudade, porque é um processo, assim, eu que fiquei sabendo mais adolescente, eu não tive essa coisa né, igual quando você é um bebê, né, de repente essa saudade está muito latente, né, num bebê, mas eu não tive, mas eu tive sensações, eu tenho até hoje, às vezes me vem flashes, coisas que, que isso? De onde vem isso? Né? Eu já sei da minha história, talvez, aí eu começo a recordar, entende? Mas em relação ao que você falou... Você teve contato com a sua mãe até 1 ano, que você comentou que ela buscou outros caminhos após você ficar doente, né? Então, isso, você 1 ano e pouquinho. Mas isso cria uma relação muito grande, independente do que aconteceu durante esse 1 ano, mas isso cria uma relação muito profunda, realmente. Sim. Eu assim, quando as pessoas falam para mim assim, Valquíria, você não se sente chateada quando você lembra que a sua mãe não te contou com 14 anos? Eu penso o seguinte, Carla, a
aí é que eu falo, né, dos olhos, da visão de cada um. Porque o teu espaço termina onde começa o meu. Mas quando a gente fala de vidas, isso é muito delicado. Porque a minha mãe, ela, a partir do momento que ela resolvesse me contar, ela corria um risco. O risco de eu procurar, risco que eu falo, não risco, mas assim... o que é a expectativa dela, o medo dela, né? Exatamente, de eu querer procurar, de eu me chatear, de eu me revoltar, de eu ficar, de repente, né, doente emocionalmente, sei lá. Então, eu acredito que foi uma forma de proteção. E eu agradeço. E aí você fala assim, nossa, eu vou querer mais 14 anos, é seu direito. É meu direito. Mas o meu direito e os meus deveres, né, eles também estão atrelados a outras pessoas. Porque a gente vive em sociedade, a gente é uma família. Então eu não posso cobrar do outro que ele pense e age da mesma forma que eu. Porque eu tenho uma maturidade para certos assuntos, o outro tem outra. Então, é muito delicado isso. Então, não julgue se você ouvir dizer que a mamãe está adotando, mas ela resolveu não contar. A lei, ela não serve para o coração. A lei essa criança pode saber, ela pode. Inclusive, a lei brasileira, ela permite, a lei americana, ela permite, a lei, acho que no Canadá também, né? Mas no Brasil, tem famílias que optam não contar, né? Não me procura. E a mãe também, que está botando a criança para adoção, ela pode marcar que ela não quer o disclosure, né? Que ela não quer que procurem, que ela não quer que tenha um contato. Exatamente. Tem essa opção também para colocar. Tem essa opção. Então eu penso assim, na minha época não tinha toda essa papelada, mas a minha mãe tomou essa decisão. Eu opto por não contar, até porque a minha mãe biológica não morava no Brasil. E aí? Como que a gente ia procurar? Como que a gente, né? Não tinha internet, não tinha... essa necessidade que você poderia gerar, né? Que ela falando, ela poderia criar uma necessidade em você de busca e não conseguir suprir essa necessidade. Ela te deu a informação quando a sua mãe estava ali, já. Mas quando ele podia palpar, né? E uma coisa que também é interessante, que eu sempre falo, cada família tem a sua dinâmica. O que funciona para uma não funciona para outra. Então, na dinâmica da sua família, foi a estratégia que a sua mãe adotou. E outra coisa, todas as mães, mesmo errando ou não, o objetivo é sempre acertar. A pessoa não faz, tipo assim, você não faz uma coisa para os seus filhos, fala assim, não, eu sei que é errado. Não, você faz tentando acertar. No futuro vai ver, não foi o melhor, mas no seu coração, naquele momento, você queria acertar. Então assim, a decisão da sua mãe era uma decisão melhor para sua família, para a família dela, melhor para você, melhor, o que era o melhor para vocês. Né? E dentro do jeito que ela tinha, não cabe ninguém julgar. Porque exatamente. A dinâmica dela, a vida dela com a sua vida e como vocês reagiram a tudo aquilo, né? E no final deu muito certo, porque você ficou curiosa, sua mãe estava ali, você teve a oportunidade de conhecer, não devido ao destino, né? As coisas aconteceram, ela saiu de novo. E como você falou, você criou essa informação toda para você, para preencher os buraquinhos, né, de dúvidas, porque realmente não tinha ninguém para te ajudar a isso. E você falou, não, ela viu que eu estava feliz e foi viver a vida dela e você espera que ela seja feliz também. Essa é uma coisa bem, bem interessante de ser grato realmente. Quando a gente é grato, a gente não é grato só pelo que agrada a gente é grato pelo que às vezes não agrada também. É uma opção, né? A vida, ela é feita você precisa escolher que lado você tá. Você precisa escolher em que momento você vai sair do lado da vítima, do mal, enfim. E vai pro lado do, não, peraí, não é bem assim. Ainda que seja, porque muitas vezes A minha mãe biológica teve um passado muito difícil, ela teve situações na vida dela e que foram desafiadoras, como eu tive também. Isso aqui é a ponta do iceberg. Mas a opção
que ela teve naquele momento foi: não, eu vou deixar ela com uma pessoa que eu sei que vai cuidar, eu vou, né, eu não tenho condições emocionais, estruturais, enfim, de cuidar dessa criança. E uma coisa também que a gente fala sobre a questão da papelada, é que eu fui adotada como acolhimento, né, na verdade, mas não no papel. Então eu tinha uma certidão que era com a minha mãe biológica, com o nome dela. Só que engraçado, porque eu sou muito assim, eu não sou nada burocrática, nada. E assim, eu nunca me atentei, você acredita que eu nunca fui fuçar meus documentos? Porque criança você não fuça mesmo. Eu estava no início da adolescência, então, sabe, só para você ter uma noção, RG, eu não tinha RG até então. E eu falava, nossa, isso nunca passou pela minha cabeça. E aí, quando eu fiquei sabendo, em uma semana, a minha mãe é advogada, ela já procurou o fórum, ela já sabia o que fazer, e quando a minha mãe biológica foi embora, ela falou, bom, então agora, né, é certo, agora vamos fazer aqui toda a documentação, porque eu não tinha. E aí eu fui para fórum e fui, né, tirar meu RG, e aí entra mais uma história de gratidão. E eu quero expor aqui a minha gratidão novamente. O meu pai de criação, ele me deu o nome dele, ela me deu o nome dela, e eu tenho, aí engraçado, eu tenho até uma coisa engraçada para contar, porque quando eu me casei, o meu nome ia ficar muito grande. Então, meu nome ia ficar ficou com 2 nomes. É porque o meu nome, mas o sobrenome do meu pai, ele é conjunto. Então, tipo, Santana, vamos supor. Sim. É que eu não quero falar aqui tudo, mas assim, ele era conjunto. Então eu tinha os 2 do meu pai, os 2 do meu pai, o da minha mãe ia ficar o do meu marido. Aí, meu Deus, esse nome é enorme. Princesa. Aí eu falei assim, pois você não tira uma letra dos meus nomes, porque todos os meus nomes são herança, entendeu? Eu ganhei, foi um presente, eu não posso tirar. Então, assim, é uma história engraçada lá do dia do cartório, o moço falou, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo, você não tira nada do meu nome, não. Eu quero, então, você no final ficou com 5 ou 6? Porque se tinha os 2 do que eram, né, conjunto do seu pai, o da sua mãe. Fiquei com 5 nomes. Com 5 nomes. E aqui nos Estados Unidos, isso é um absurdo, né? Documento, né? Folha nenhuma não cabe. É o first last só, porque se eu for colocar o do meio, nossa senhora. Aí eles... Você colocou todos eles? Herança. Meninas. Herança. A única coisa que eu fiz é desmembrar o nome composto, né, do meu pai. Eu desmembrei e coloquei só um. Mas aí coloquei a herança do meu pai, coloquei a herança da minha mãe e o nome do pai delas, né, que é meu marido. Então não tem esse negócio de tirar nome aqui, não. Isso aí. Mas o que você está colocando é isso mesmo, né? Tem tanto a herança do nome, tem herança de língua, tem herança genética, que você comentou como bióloga, né? Que são todas essas heranças. E às vezes a gente está tão na loucura do dia que a gente não presta atenção a todas essas heranças que a gente tem, né? Ser grato a todos esses momentos, a todos esses nomes, a toda essa, tipo assim, todo mundo que a gente tem que trouxe você até aqui, até onde você tá, né? Que te permitiu chegar até aí. Assim, são várias heranças que estão dentro da gente. Isso é muito legal. E essa questão do nome, isso assim, para você, pode não parecer uma coisa, né? Para quem tem, eu digo, você tem que estar na pele da pessoa. Você tem que passar por aquilo, para você entender a decisão e o sentimento dela. Porque eu posso te dizer que uma pessoa que nasce numa família e que tem um nome registrado no primeiro dia, é uma coisa que eu acho que talvez ela nem dê, assim, né, tanta importância, é uma coisa. Mas é tão especial, é tão, assim, eu me sinto tão agraciada
assim, porque é um nome, né? É uma família, é uma herança. Eu estou recebendo daquela família tudo que ela tiver, inclusive o nome. Então, assim, de verdade, eu tenho muito que agradecer ao meu pai, à minha irmã, aos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãs e um irmão. E tenho muito a agradecer à minha mãe. A minha mãe biológica, que me deu a vida, que me procurou e que seguiu com a vida dela e eu segui com a minha. E muito agradecer principalmente, primeiramente, toda a honra a ele, para ele, o Senhor nosso Deus. Porque ele construiu, né? Sem ele nada poderia fazer. Sem ele nada. E eu agradeço muito. E uma coisa também que você me perguntou sobre a questão de quando eu era criança, eu queria ressaltar um detalhe quando as pessoas falam de adoção. A adoção, ela tem ali um peso, a palavra, né, adotado, tem um peso muito grande. E a gente não pode deixar de olhar para essa criança, o que será, talvez, que essa criança está passando por trás. Porque eu não tive, Carla, na minha família, esses olhares. Nunca. Assim, né, a gente tem ali, né, o fulano que chega, ou fica sabendo, sei lá. Eu tive alguns olhares, mas dentro do meu ciclo íntimo de família, primos, tias, não. Inclusive, nem gostavam muito de falar do assunto, viu? Ai, vem, porque eu tenho um apelido de família. Vem, Kika, de novo falar disso. Não, para, entendeu? Eu não gostava. Eu tinha umas curiosidades, sabe? Não, tá bom, filha, tá bom. Ó, é isso aqui, tá? Agora chega desse assunto. Porque a minha família foi muito generosa e muito amor por mim. Mas tem crianças que não. O pai vira, a mãe vira, aí o priminho e o sei lá, de onde? Porque você sabia que você... Eu sei, porque eu sou professora no Brasil e alunos me falavam, professora, aconteceu assim, assim, como eu devo reagir? Porque eu nunca entrei na intimidade, né, da minha história nesse âmbito com o aluno, né, para manter ali uma distância saudável. Mas alguns deles vinham se abrir comigo. E eu falava para eles, meu filho, eu sei o que você está passando. Porque eu já passei por isso. Né? Eu sei o que é ser filho do coração. E eles falavam, professora, porque quando a minha mãe sai, acontece assim, assim, assim. Então eu instruía ele o que fazer, o que falar, como se comportar. Então a gente precisa observar. É importante que observe isso na criança, né? Quando ela já está maiorzinha, principalmente, né? Está tendo entendimento. Aparece muito quando tem uma diferença entre a criança e os pais. Às vezes acontece de você ter um filho biológico que é diferente, né? E perguntam, né? No meu caso, tipo assim, o meu cabelo agora tá branco, né? Mas o meu cabelo era escuro. A minha mãe é loura, minha irmã é loura. E eles perguntavam. E eu falava, não. Porque eu sabia que eu tinha visto a foto da barriga, aquela história toda, e eles falavam, tinha todo um sistema ali, né, que eu sabia que tinha acontecido, era o primeiro, desejar, aquela história toda. E aí a minha irmã, eu brincava com ela, falei, de repente é você, não tem foto sua, mas ela é a cara da minha mãe. E a gente, aquela coisa de irmã, eu pedia pra minha mãe adotar, falava, mãe, vamos adotar. E a minha mãe, eu não dou conta de vocês duas, vou ter mais um filho, né, assim, mas tinha isso. E acontece muito quando você tem uma criança que não parece com os pais, e as crianças fazem isso como se fosse um bullying, né? Que elas vão ali em cima da criança. E se a criança realmente ela é aquela ali é uma segunda família, e ela abre para aquela criança, realmente eu sou, aí pode continuar, e como você falou, né? Você educa. Então, porque nesse livrinho que eu falei sobre adoção, tem uma parte que é para ensinar as crianças essa parte do relacionamento, né? Como falar, da curiosidade, porque às vezes a criança é curiosa. A criança tá vendo assim, por que é diferente? Ela vai perguntar, mas ok, vai seguir ali. A criança não tem essa questão. Às vezes acontece dos outros, como você comentou, de uma pessoa chegar de fora
e falar e questionar, mas tipo, não é como a gente fala aqui em inglês, não é do business dela, né? Tipo assim, o que que ela. Não é da sua conta. Você não é da dinâmica dessa família para ser do seu negócio, isso daí, isso, né? Então, assim, é estranho o excesso dessa curiosidade quando é da própria criança, que ela quer saber, como você comentou, que eles falavam, de você, ela vem ela perguntando de novo. É uma questão, mas quando alguém de fora tem um limite, realmente. E a gente educar as crianças para como se relacionar com essa diversidade, porque você pode ser, sei lá, eu sou de um outro casamento, de um outro pai, porque tem tanta coisa que pode ser. E tem muitas formas de adoção, né? Tem muitas formas de adoção. Gente, muitas formas. Olha, um exemplo, eu convivi com um aluno que ele se sentia adotado, porque o pai casou de novo, o pai quase não tinha, assim, presença, né, trabalhava muito, e quem cuidava era a madrasta. E a mãe, por algum motivo, também não participava. Ele falava, professora, eu me sinto assim, como se eu não fizesse parte desse ciclo familiar, parece que eu sou um adotado. E de fato, porque a madrasta que criou com amor, com carinho, com dedicação. Então, assim, existem muitas formas de adoção. Não só eu não nasci dela, eu nasci dela e ela não me quis. Não é isso. E um outro detalhe também sobre essa coisa da gente dar um limite, a mãe também precisa dar um limite. Eu me lembro que a minha irmã tem olho azul, tá? A minha irmã mais nova. E ela tem um olhão azul e eu sempre, né, brinquei, elogiei muito o olho dela, ela é linda, minha irmã. E ela fala, quando as pessoas comentavam, já comentaram, nossa, mas ela tem um olho azul. Eu já saía pela tangente. Ela puxou minha avó. Eu falava, sabe? Saía pela tangente. Porque você. Não que eu quisesse me esconder, ou que eu quisesse. Não, porque isso não te diz respeito. Você tem que aprender a ensinar a criança a manter uma distância saudável. Que as pessoas tenham uma distância saudável da história dela. Até que ela tenha maturidade para lidar com isso, né? Porque senão a criança vai começar a se sentir invadida, o adolescente, e ele não vai saber se defender. Então a minha mãe, sempre, ela me ensinou, com o exemplo dela, não, isso não é de sua conta, não. Ou então, claro, com uma forma, né, cuidadosa. Não, ela parece com a avó dela, por isso. Porque assim, acabou o assunto. A outra parece com a avó, acabou o assunto. E não é mentira, certo? Ela parece. Agora, quem diz o restante da história... Não precisa. Não é que está escondendo, né? Mas também não faz parte ali do contexto da tua curiosidade. Já sabei a sua curiosidade, né? No caso, você está falando para a pessoa. Você quer saber de onde veio o olho azul dela? Da avó, pronto. Eu lembro um amigo que eu tinha, que ele comentou que ele estava adotando 2 irmãos de fora do Canadá, que estava no processo, estava demorando. Aí ele falou, eu estou muito triste, meus filhos estão longe. E aí foi. E aí ele falou que ele e a esposa foram na igreja conversar antes de entrar no processo, porque as pessoas estavam falando com eles que não eram correto eles fazerem isso, que era errado. E ele foi conversar com o padre, ele falou, olha, eu quero muito, eu tenho essa vontade muito grande no meu coração. E aí o padre falou para ele, não tem nada de errado. Aí ele falou, sabe quem foi adotado? Jesus. Tipo assim, José não era o pai dele. E adotou, e cuidou, e deu amor, ensinou. E falou assim, tipo assim, né? Quem é que tá aqui para falar alguma coisa se, né, o filho de Deus foi adotado? Aí assim, aí eu fiquei assim, gente, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Foi uma informação nova que eu tive. Eu já ouvi essa menção a Jesus Cristo, e de fato, né, nós somos filhos de Deus, Jesus é filho de Deus, e ali ele estava numa família que cuidou, era uma família cuidadora dele, né, até que, né, como ele veio como homem, ele precisava ser cuidado como bebê, como adolescente, como criança,
Então, é de fato isso. E se você for parar para pensar, de verdade, assim, no fundo, durante toda a nossa vida, nós somos adotados por pessoas e pessoas que nós amamos, nós adotamos também. Então, por exemplo, você, né, que mora no exterior, a gente encontra uma nova família, a gente encontra avós dos nossos filhos, a gente encontra irmãos, né, que são amigos. Então, essa coisa esse peso que essa palavra tem, é muito mais por aquilo que eu te falei, do tabu, né, da adoção, do que de fato, do que é a adoção em si. Por isso que eu acho que eu nunca tive, assim, depois, né, que eu tive todo o entendimento, mas aí vamos deixar, assim, a hipocrisia de lado, né, eu sou a super mulher e eu me levantei sozinha. Não tem essa. A gente precisa trabalhar a mente. E a minha mãe foi muito prudente. Quando eu soube, com 14 anos, a minha mãe me levou ao psicólogo. Na época também era um tabu. E eu fiz ali a terapia, me ajudou bastante a entender o que estava acontecendo, né, enfim. E sempre que eu precisei ali ao longo da minha história, porque a nossa vida, ela tem vários pontos, né, assim, chave. E nesses pontos-chave, se você não tiver condições de lidar com aquilo sozinho, procure ajuda. Porque, de fato, as pessoas podem te dar, igual você falou do padre, né, que falou pro seu amigo, ele te dá uma frase e muda a chave, assim, ó. Você fala, pô, é mesmo, né? Não tinha pensado nisso. Então, pode ser. Esse é o intuito, assim, da live, né, de eu ter aceitado participar. Primeiro porque eu não creio em acaso, né? A vida do cristão, ela não vem de acaso, ela vem de propósito. E eu creio que o Senhor, ele age em propósito, ele une em propósito. Então, se de alguma forma você ficou sabendo do meu contato e você, né, me convidou, o Senhor tem propósito. Se esse propósito não for para os outros, que porventura daqui a 10 anos, 5 anos, não sei, ou até hoje, me ouçam, o propósito é para mim. Porque toda vez que eu conto a minha história, eu me reafirmo, né, naquilo que, de fato, eu vivi. E eu acho que tudo na nossa vida a gente precisa recolocar, né, o mindset, ressignificar. Será mesmo que foi assim? Será mesmo que ela fez isso? Mas por que ela fez? Mas o que ela estava pensando? Ah, tá, mas ok, então vamos supor que no pior dos cenários foi o horror mesmo que aconteceu e é uma história trágica e horrorosa. Poxa, ok, mas e agora? E eu? Como estou eu? O que eu vou fazer diante disso? Né? Você se colocar no comando da sua história, da sua vida, daquilo que você pode fazer, porque tem coisas que, né, Carla, não tá no nosso controle, não dá, você não tem como controlar. A gente só controla o que a gente consegue fazer e como a gente consegue responder, né? O que eu ensino aqui para as crianças o tempo todo, não importa o que acontece, você tem a sua essência, mantenha essa essência. Se você é uma pessoa boa, seja bom, não importa com o que está acontecendo em volta de você. O que você sabe que é certo, sabe que é errado. Vá no caminho e continue nele. Então, assim, a gente cuida e a gente é responsável pelo que a gente faz. E o outro é responsável pelo que ele está fazendo. Então, quando a gente olha uma pessoa fazendo, a gente não julga o motivo, né, o porquê que está levando. O que a gente tem que ter é uma gratidão. Então, eu acho muito interessante essa parte da gente entender que até o que não é bom é para o nosso bem. Em algum ponto aquilo veio de bom, entendeu? Então, assim, de repente, em algum momento que você pensou, eu não tive a minha mãe comigo, mas que não é bom, a minha mãe biológica, mas eu ganhei uma mãe para me amar, eu ganhei uma mãe para cuidar, para me proteger, para me dar irmãos, para me guiar nessa vida. Então, assim, uma coisa que não foi boa levou uma coisa que foi boa. Então, assim, eu acredito muito nisso
que a gente tá aqui para seguir alguma coisa maior que a gente, pra gente estar num caminho e que a gente é responsável pelos nossos atos. Então, eu gosto de ser amor. Eu falo com a minha filha mais velha, eu sou sim carinhoso. Vamos distribuir amor. Entendeu? É Eu amor. sou Felipe. Você é assim, carinhoso? Eu tenho uma prima que me chama de Felícia. Eu gosto de abraço. Sabe a Felícia do Seinfeld? Sim. Ela fala, você é a Felícia, Val, porque eu adoro abraçar, e, enfim, eu sou dessas de contato, né, físico, de gostar de estar junto. E uma coisa que você falou que é muito verdade, quando eu era adolescente, uma das coisas que eu precisei trabalhar é porque existe a ruptura, né, ali na adoção, né, o abandono, essa palavra abandono, ela soa muito, muito pesado para quem está vivendo. E engraçado que algumas pessoas falam e elas não percebem. Então, por exemplo, somente abandonou. Eu ouvi muito isso, sabe? De quando a pessoa descobria por algum motivo, porque eu mesma nunca fui te falar, que nem eu te disse, na minha família isso não era um assunto. Então, mas por alguns motivos, vou dar um exemplo, meu sangue, meu tipo sanguíneo não é igual ao da minha família. Então, às vezes, acontecia alguma coisa, ficava sabendo, mas por que você não tem? Mas ela tipo, mudou e aquilo pesava muito. E eu precisei trabalhar isso porque, lembrando que ela, de novo, foi embora. Então, eu falo, ela me abandonou 2 vezes. Né? Isso pesava, Carla. Isso, né, lá atrás, na minha adolescência. E eu precisei trabalhar isso. Eu precisei trabalhar isso no sentido de, peraí, ela realmente me abandonou porque a outra mãe, a minha mãe que me criou, ela novamente me acolheu. Novamente ela me quis de novo e de novo e de novo. E a outra, por algum motivo, ela sentiu que mais uma vez ela era incapaz de lidar com essa relação. E sabe, você precisa respirar, esquecer os tabus, esquecer o que as pessoas dizem a respeito daquilo e contar a sua história. Porque não é a história que os outros contam, é a história que você conta para você, sempre vai ser assim. Quando você tiver um momento difícil na sua vida, você precisa analisar que história você está contando daquilo que te aconteceu. Porque daí sim, você vai conseguir ter um olhar de gratidão e só a gratidão é que vai talvez te reerguer, te levantar daquilo ali que você está passando. Porque realmente a vida não é justa, não é. A vida não é justa com ninguém. Cada um tem uma história, né? Eu tenho essa história, você deve ter outra, né? Cada um tem seus desafios. Mas com certeza, quando a gente foca na gente, no nosso pensamento, na nossa sanidade mental, naquilo que na história que fica confortável para você, mas que não é mentira, porque tem aquilo também, né? Não, aconteceu assim, sabe? Daí ela conta e ela vive no fantástico mundo de Bob, né? Nossa, não, peraí, vamos ser realistas, foi assim, assim, assim. Mas dentro disso que me aconteceu, existe essa outra visão, esse outro lado aqui da moeda. Que geralmente, Carla, quando a gente entra na nossa dor, quando a gente entra muito fundo, a gente começa a ser egocêntrico e a gente esquece da dor do outro, né? Do que o outro que nos fez mal, do que o outro que nos agrediu estava passando. O que ele estava pensando, o que ele estava, né? Como ele estava reagindo, por que ele estava reagindo daquela forma. Certo? Porque alguma coisa precisa levar a pessoa a ter aquela atitude. Essa é a parte de não julgar, né? E a parte de ser grato, porque, como você comentou, a sua mãe biológica foi deixada na porta dessa família, depois ela deixou você com uma família que ela sabia que já tinha te acolhido, porque ela devia estar lá com você, nessa casa, então você era acolhida por eles também. E a gente vê muitos casos, aqui tem de crianças que aqui faz menos 40, né? Você sabe que é frio.
que são deixadas do lado de fora no inverno. Então, assim, é uma coisa, né, que você fala assim, ela me amou. Ela me amou porque ela me deixou num lugar que estavam cuidando já de mim. Ela me deixou num lugar que tinha amor. Ela amou você. E o resto é resto, não é importante, né? Porque são variações, possibilidades e momentos e sentimentos, e que o importante é ela me amou e me deixou num lugar que eu me amar. Que eu estava segura e que eu estava protegida. Essa coisa de você contar a história para você mesmo, isso é terapia mesmo. Isso a gente aprende trabalhando. E uma coisa que eu acho interessante é assim, até nessa situação trágica existe o outro lado. Eu tenho um filme que eu até indiquei para alguns alunos já, na verdade é uma série, né, o This Is Us. É uma série muito focada eu também, é muito focada na família. E uma coisa assim que ajuda muito é você pensar que, por exemplo, tem até esse filho, né, é adotivo, o terceiro ali, ele é adotado, né, ele é adotado, e ele faz assim, o Randall, ele fica com esses questionamentos, só que a série, ela mostra como que esse menino não conseguiu, ele era um bebê, ele não conseguiu ver a visão do pai, da mãe, inclusive ele até achou que a mãe estava morta, né, e o pai também achou que a mãe... e o pai também achou que a mulher tinha morrido. Então, assim, calma aí. O que aconteceu ali que eu não sei? E eu talvez nunca vá saber. É isso que você precisa trabalhar. Porque tem coisas que, de fato, você nunca vai saber. Quando o Senhor voltar, Ele vai te revelar. Mas Ele não tem. Tem coisas que estão no secreto. E que, às vezes, até a pessoa pode não querer te dizer. Né? Tem um outro filme também que se chama O Bebê de Outubro, que porque assim, eu fiquei uma expert, viu, no assunto, que eu fui a fundo, eu gosto muito desse assunto. Por cuidar. Colocarei na lista. Nossa, é muito bom. Eu não vou dar spoiler, mas assim, ela vai atrás. E quando você vai atrás, você tem que saber o que você... Né, lidar com as consequências daquilo que você foi atrás, daquilo que você correu atrás. Sim. E muitas vezes não é o que você esperava, você cria uma expectativa. E eu acho que no meu caso, quando eu a conheci, eu não deu tempo de eu criar expectativas. Então, quando ela disse que ia embora, quando ela foi, não foi aquela coisa, ela foi, não, porque não teve muito tempo, entendeu? E depois a ficha caiu. Né? Nossa, peraí, de novo ela foi embora. E aí você fica com aquilo, mas pô, será? O que tem em mim e tal? Mas você fala, não, como assim? O que tem em mim? Eu era um bebê fofinho, lindo, gostoso, maravilhoso. Por quê, né? Então, tem outra coisa, tem depressão pós-parto, tem muita coisa, muita. De situações. O próprio contexto, né? Que levam a decisões que podem, no futuro, serem questionadas de alguma forma, né? Mas que, mais uma vez, cada família tem a sua dinâmica e as pessoas fazem tentando acertar. Então, por isso que você não pode... por isso que você não pode entrar nesse redemoinho, nessa vibe de vítima, né? Eu detestava quando a psicóloga falava isso pra mim, né, quando eu era adolescente. Não seja vítima, não se põe no lugar de vítima. Mas olha só, presta atenção, você é vítima, você foi vítima. Mas você não precisa continuar sendo. Você foi sim. Que pena que aconteceu isso, de fato. Muitas pessoas, elas também usam disso que aconteceu com elas para poder seguir em frente, ter um propósito, né, enfim. E é muito legal isso. Mas é tudo uma questão de como você vê. E é engraçado que quando você fala da gratidão, eu me lembro muito de todas as cartinhas. Eu escrevia cartas para minha mãe, que me criou, a minha mãe do coração, a minha mãe,
porque toda vez que eu falo minha mãe, é minha mãe, de que me criou. É, sua mãe. Ela colecionava cartas, porque eu enchia ela de cartinha, me enchia ela de corações, muito obrigada, e porque você... E sempre falei muito, sempre dediquei muito a minha vida, assim, falar, verbalizar o quanto eu era grata, o quanto eu sou grata pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai e por todos que participaram dessa história de alguma forma e que me acolheram de alguma forma, né? E eu agradeço a Deus, agradeço a eles, agradeço a oportunidade, de verdade. E quando eu me questionei se isso de verdade ia fazer bem para algumas pessoas, né, se isso de fato fazia sentido, porque eu nunca tinha feito uma live, eu falei, gente, isso não faz sentido, não, né, para mim nunca foi do meu cotidiano. E eu falei assim, faz sentido sim, sabe por quê? Porque muitas pessoas, muitos adultos da época, né, da época que a adoção era um tabu, da década de 70, da década de 80, são adultos hoje, e talvez eles não sejam tão bem resolvidos nesse aspecto, e talvez eu possa trazer aí uma mudança de chave, né, um mindset, mudança de mindset para essa pessoa. Se eu conseguir, já valeu a pena. Então, sim, Carlos, seu trabalho é muito lindo. Eu louvo a Deus pelo seu trabalho, pela sua vida, e espero que Deus continue trazendo aí a sabedoria que você está tendo de conduzir essas crianças, de conduzir essas histórias, porque o nosso mundo precisa, é muita desgraça, é muita notícia ruim, é muita gente para colocar você para baixo, para trazer você para o fundo do poço, mas a gente precisa disso, a gente precisa de pessoas que olhem, que tenham outra visão da situação. Eu acho que eu sei, esse projeto no início começou com uma atividade da Kate, dessa que apareceu aqui falando, e aí uma hora veio o Espírito Santo e falou, não, deixa eu dar uma guiada aqui nesse negócio, e aí, toma, é teu esse projeto, né, mas não, é seu, eu tô aqui para ser instrumento para fazer o que você mandar, e aí ele vai mandando, eu vou fazendo, e é interessante que e vai assim, caindo direitinho, sabe? As coisas na hora, eu consegui falar com você, tudo bem perfeitinho, sabe? Porque não é meu esse projeto, não é. Não, e a intenção não dele é realmente ensinar as pessoas a serem gratas, a abrirem, a perceberem o outro de uma outra forma. E já me perguntaram por que o livro é para essa idade, nessa faixa? Porque é nessa idade que a criança faz amigo. Porque antes a criança está dentro de casa com os pais, os amiguinhos dela são as crianças que os pais apresentam. Ela não vai sozinha na rua e acha a criança. Não, ela conhece a criança que são apresentadas pelos pais. Do momento que ela vai para a escola, ela começa a se relacionar com as crianças e ela faz os amigos que ela vai escolher. Então, é nesse momento que você tem que ensinar a criança a ser uma criança aberta, a ser uma criança boa. Então, quando você tem uma historinha que é aquela criança, mais representatividade, né? Você tem uma criança ali que ela olha, uau, ela tá brincando como eu brinco, ela faz as mesmas coisas, ela tá numa cadeira de roda. E ela consegue brincar igual. Ela vai ver uma criança na cadeira de roda, ela vai lembrar, ela brinca, vamos brincar? Porque assim, a criança, ela é muito pura, ela às vezes nem lembra que aquela criança não é a mesma criança que está na historinha. E ela acha que ela brinca igual. E aí, de repente, a criança brinca de outra coisa, mas ela vai querer, ela vai chegar já querendo ser amiga, ela vai querer, ela tem interesse naquela criança como criança. Não vai chegar assim, contando diferença. É como criança, vamos brincar, vamos interagir, vamos estar junto. E é tanta coisa. Ela não vai chegar com o pré-conceito, né? O pré-conceito. Ela vai chegar querendo ser amiga. Ela vai chegar, olha, tem um livro, tem uma menina que tem, sei lá, igual a última que foi para a escola, que tem uma prótese na perna. Cara, você também tem, que legal. Então, assim, abre a mente da criança para outras realidades, para outras coisas que, de repente, ela nunca percebeu, nunca viu. E ela vai chegar ali com o coração aberto. E é legal que tem uma parte que ensina como se relacionar. Tipo, eu não sabia, eu tô aprendendo um monte nisso. Tipo, uma pessoa que não tem a visão, né? Uma pessoa cega, como que você chega nela?
como que você se relaciona, como você toca, você fala, você apresenta o que está sendo feito. Então, você levar tudo isso para a criança e ela entender, e ela encontrar, e ela saber fazer as coisas é muito interessante. Né? Igual da Até menina a forma de pegar, né? A forma de pegar na pessoa, né? Ela que coloca a mão em você, não é você que agarra a pessoa e leva a pessoa, que ela, né? Não, tem uma forma de tocar, ela toca você, é muito ela interessante. Né? É bem eu legal. conversei com uma professora e ela estava explicando, ela falou assim que uma coisa que ela fica muito chateada é quando não falam com ela. Ela falou, eu acabei de atravessar a rua, as pessoas me carregam atravessando de volta. E ela falou, eu acabei de atravessar a rua, entendeu? E já estão me levando de volta, porque a pessoa precisa de alguns minutos para se orientar, para saber a direção que ela está indo. Ela falou, se ela demorar, atravessam ela. E outras coisas de abrir, entregar a coisa para ela aberta e ela pegar, achar que está fechado e derramar. Então, assim, são coisas muito simples que às vezes a gente não percebe. Ao mesmo tempo, para as crianças que são surdas. Como que você chega, como é que você fala? É muita coisa. E a criança aprende, sabe? E é tão legal. Eu fiquei muito impressionada que aqui, quando teve o auge da pandemia, as escolas não pararam, eles não podiam cantar. E eles cantam um hino todo dia. Então, eles aprenderam o hino em linguagem de sinais, né? Que é aqui chamada linguagem de sinais, que seria língua, só línguas no Brasil. Mas no ASL, que é a linguagem americana. Então, eles aprenderam a cantar e aprenderam várias outras músicas. Eu falei, gente, isso é inclusão. Para mim é obrigatório, deveria ser disciplina obrigatória. E é muito interessante, eu chamei a menina, ela conversou com a gente, a Thalita, ela explicou. A gente aprendeu o sinal que é tipo, I love you, né? E aí você faz esse sinal, quer dizer, eu amo você. Então, tanto em inglês e português, eles usam o mesmo símbolo, que junta todas as letrinhas juntas ali. E é legal você saber se comunicar com o outro, você ver o outro como uma criança realmente pertencente, sem você tirar, e como era antigamente, como você está comentando, todos esses tabus. Antigamente é tabu de tudo. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão melhores. Essa coisa que você falou, amém, Deus seja louvado. Essa coisa que você falou da inclusão, isso é muito generalizado. A gente precisa incluir, né, toda e qualquer forma de amor, toda e qualquer forma de física, né, toda e qualquer forma de aprendizado. Porque eu, como professora, por exemplo, muitas crianças têm uma dificuldade, um atraso, né, cognitivo, muitas vezes não são incluídas, só que daí, isso aí é o que eu falei para você da visão, do você ensinar a criança a lidar com essa maldade, a lidar com essa falta de sensibilidade, porque às vezes não é maldade, é ignorância. Então, eu já recebi muitas, assim, olha, eu te falar inúmeras, sabe? Ó, por exemplo, uma coisa, eu não tenho fotos, primeiro que foto era muito cara na minha época, né? A foto mais, assim, bebê que eu tenho, eu acho que eu tinha, sei lá, eu acho que eu devia ter ali 1 aninho, sabe? No máximo. E não tinha mesmo, era uma família muito pobre na época e era muito caro. E hoje eu lido com isso de forma assim, eu sou fanática com foto, adoro foto, eu tiro foto de tudo e qualquer hora me deu vontade de tirar foto, porque eu quero fotos. Os meus amigos me zoam, vem a paparazzi. E as minhas filhas, essa coisa da foto, elas até brincam, é um assunto assim tão normal para mim, elas não vão chegar na escola e saber que uma criança é adotada, por exemplo, e falar, você é adotado. Não, porque eu já falo para elas. Então, assim, tanto que elas, a minha pequena tem 6 anos, ela fala assim, mamãe, me mostra de novo a foto da barriga, que eu quero ver a foto da barriga. Ela quer ver foto dela na barriga. Mamãe, eu não sou adotada. Não, você não é adotada. O que é adotado? Aí eu conto para ela, e quando falamos do assunto, tem que falar do assunto com a criança. Né? Se você não falar... Você fala sobre o assunto e você está levando educação, como você falou, é falta de conhecimento.
Eu sou disléxica. Falta de Você falou que é professora. Então, assim, foi challenging. Eu tava comentando com uma amiga ontem, fono, e eu falei pra ela que eu passava mal. Eu ficava derretendo de nervoso quando a professora falava assim, tem esse texto, cada um vai ler até o ponto, tipo assim, vai ler essa página, e aí vai indo todo mundo lendo. Olha, eu passava mal. Eu começava a contar as crianças para saber qual ia ser a minha linha que eu ia ler quando passava assim, uma página. Não chegou a minha vez. Eu já estava morrendo de calor. Quando era a minha vez, eu falei para minha amiga, eu já tinha lido aquele pedaço que eu ia ter que ler 30 vezes. E cada vez vinha de um jeito diferente, né? Porque dislexia, a gente lê a primeira e a última e chuta o que tá no meio. Aí eu falei, chegava a minha vez, eu lia, e mas assim, tipo, acabou? Eu falei, aí ela falou assim, era um sofrimento ler. Eu imagino, eu vejo na cara dos alunos, às vezes. Mas aí a sensibilidade também da professora, né? Mas eu não sabia. Mas eu só fui descobrir você descobriu depois. Ano passado. Eu descobri escrevendo os livros. Escrevendo e montando e pesquisando. Aí eu descobri, falei, gente, eu tô tanto match nisso aqui. Falei, eu não sei. Aí eu fui vendo, eu falei, gente, eu sou dislexa. E aí eu descobri que eu sou dislexa. Aí você foi trabalhar e explicou muita coisa da minha vida. Eu falei assim, agora que eu tô entendendo. Porque eu cresci, né, com aquele rótulo da menina que era diferente, eu pensava diferente, eu fazia umas coisas que pareciam diferente, mas era tudo da parte da dislexia que me levava assim, né, e eu criei sozinha ferramentas que me ajudaram, né, eu tava conversando com essa minha amiga que é fono, e ela falou, uau, você fez tudo sozinha e criança, porque ninguém sabia. Se superou, né, se superou. Porque você não se colocou no lugar de vítima, né? Você nem entendia de vítima do que você era, mas você não se colocou naquele lugar. Não, vamos lá. Eu tenho uma coisa muito interessante, você falou do esquecimento, né? Das coisas. Olha só, para você ver como essa coisa do trauma, ele é muito mais profundo. Porque, gente, vamos parar de ficar romantizando tudo, né? É um trauma. Gente, é uma mãe. Certo? Como você falou, bebê. Um abandono, né? Tipo assim. O abandono. Tem uma ruptura. Vamos parar de ficar romantizando a parada. É um trauma. Ok. Aí, quando eu lidei com esse trauma, na verdade, na minha infância, você falou da infância, na minha infância, a minha mãe me contava que eu tinha acessos, assim, de esquecimento, de branco nas provas, meu Deus, a minha memória era péssima, assim, não era normal para uma criança. E com terapia, Carla, eu descobri que é uma forma de proteção do cérebro. O cérebro, ele te protege, ele bloqueia ali conexões neurais que te façam recordar aquele trauma, ou que te façam passar por aquele trauma naquele momento novamente. Então, eu tinha assim umas coisas na escola que a minha mãe não entendia, porque na época não se tinha tanto conhecimento, a minha mãe não entendia, mas ela me ajudou muito. Sempre uma pessoa muito esclarecida, e quando ela não sabia, ela ia atrás. E ela me ajudou muito nesse sentido, falava com a pedagoga da escola, falava com a coordenadora, peraí, o que está acontecendo, por que ela está assim, por que ela está fazendo isso? E eu tive essa ajuda. Mas muitas crianças, elas são rotuladas, né? É a lesada, é a atrasada, é a doidinha, enfim, é a adotada. Ela é assim porque ela é adotada. E, inclusive, uma vez eu ouvi a sua live com a Karina, é uma coisa interessante que ela falou. Eu já ouvi isso, inclusive, uma pessoa falar assim, olha, tem que ver o passado, né, dessa família, que essa criança pode te dar trabalho. Gente, já é provado cientificamente. A genética, ela influencia muito menos do que o meio que você vive. O seu ciclo social é muito mais importante. Tanto que esses super coaches que bombam aí na internet, eles falam o quê? Que você é o fruto das 5 pessoas com quem você se relaciona. Não é essa a dica de ouro, né? Por quê?
Porque se você se alimenta de pessoas que são tóxicas, você vai se tornar um ser humano assim, ou você vai sofrer as consequências. A mesma coisa se dá nesse aspecto. Se você é uma criança que convive num ciclo social que te impulsiona, né, que te faz ir além, que te, né, não te deixa cair, não te deixa ficar caído, porque cair todos vamos, vai influenciar. Então, tem a coisa da genética? Tem o gatilho? Tem o gatilho. Só que isso tudo pode ser trabalhado, tudo isso tem como ser trabalhado. Essa criança, ela não é fadada ao fracasso, ela não é fadada à história antes dela. Ela é aquele ser humano ali, vamos trabalhar com aquele ser humano que eu tenho na mão ali. Ele é, um e ele exemplo pode disso sim. É a Rafaela. A mãe dela, menina, ela perdeu a visão quando ela nasceu, a menininha, e a garota anda de bicicleta. A menina faz tudo. A menina tem 5 anos. Aí você vai falar... Ela não se limitou. Não. A mãe falou, ela vai ser o que ela quiser. Está construindo a menina para ela ser o que ela quiser. Ela falou que vai ser médica. E vai, porque ela tem a vontade de ser. Então, o que você falou, independente de onde você tá, você, com a pessoa te guiando, você trabalhando aquela criança para ela ser o que ela quiser ser, ela vai ser. Você tem, como você comentou, a genética vai te ajudar em algumas coisas, né? Você vai ser mais rápido, mais devagar em algumas coisas, mas você vai ser o que você está destinado para ser e com aquela orientação correta. Então, essa coisa que você fala, tipo, que comentaram, né? O que essa criança vai trazer dessa família? É a história dela, tá dentro dela e vai ser feita uma história nova. Porque é uma família nova, uma dinâmica nova que ela vai estar inserida. Uma família nova, uma dinâmica nova. E eu ouvi muito já, sabe? Ai, coitado. Meu Deus. Nossa. E assim, de fato, isso é um lugar muito, muito quentinho, né? O lugar de coitada. É muito quentinho. Porque você fica ali, as pessoas fazem carinho em você, as pessoas... Ai, né, nossa. Só que no dia a dia, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você fala, mas espera aí. Quando eu olho no espelho de manhã, eu não vejo aquela pessoa, eu vejo eu. Então, eu tenho que ser por mim, eu tenho que... Né, porque às vezes essas limitações que a gente tem, e eu tenho as minhas, você tem as suas, elas não são curáveis, Carla. Elas não são curáveis, nem com terapia, nem, igual eu te falei, tem pontos de interrogações na minha vida que nunca serão sanados. Nunca, eu digo nunca mesmo, só quando o Senhor voltar e me esclarecer. Então, como que você vai lidar com esse vazio? Como que você vai lidar com essa sua dificuldade, com essa sua dislexia, né? Com o seu desafio? Peraí, é isso? Isso que eu tenho, essa história? Peraí, calma aí que nós vamos arrumar um jeito aqui, peraí que nós vamos lá. Porque se você ficar no lugar de quentinho, de vítima, de não, que fizeram comigo, não vai dar certo. Aquela coisa põe a roupa difícil. É difícil. Levanta e aí você realmente vai virar vítima. Aí você vai, porque as pessoas, muitas vezes as mesmas que te falam que você é coitadinha, são as mesmas que, te massacram. Então, veste a roupa da gratidão, mas não é aquela gratidão, porque hoje até tem no WhatsApp, né, gratidão. Não é gratidão assim, sabe, no sentido pejorativo, não. É gratidão mesmo. É interna ali do... Assim, exatamente. A gente já comentou, a gente não tem controle no outro, o que a gente tem controle é na gente. Então, se você tá ali com uma dificuldade, você tem a opção de voltar ou de seguir. Só essas. Seguir. E aí, se você escolhe seguir, vai aparecer outra e você vai seguindo até uma hora que não vai ter, e depois volta. É a vida. A vida é assim. A gente tem a opção de ficar parado ou de andar. E exatamente, mas assim... entendeu? Andar, exatamente, eu ia falar isso. Eu ouvi 2 frases. Uma da palavra, né?
O Senhor não nos dá espírito de temor, né? Ele não nos dá. O espírito de temor, de medo, ele não vem do Senhor. Não. O Senhor nos dá ousadia e Ele nos capacita para seguir. E se eu posso usar uma frase aqui popular, né? Para trás, eu não volto nem para dar impulso. Então, você não pode, você não precisa, você pode, mas você não precisa voltar, né? Você volta na tua história com gratidão, volta. Eu tô sempre voltando, eu tô sempre, inclusive, eu tenho ainda hoje coisas materiais que a minha mãe biológica me deu quando ela veio, né, no Brasil. Eu guardo. Porque eu quero recordar, eu quero saber, eu quero lembrar de onde o Senhor me tirou. Eu quero me lembrar de onde eu vim e para onde eu estou indo. Exatamente, não tem essa de esquecer, porque a tua mente não vai esquecer. Então, vou jogar tudo fora e agora acabou. Não é isso. Mas eu não fico revivendo. Porque toda vez que você fica revivendo, repassando, remoendo, o cérebro vai pegar peças. A sensação é que você vai para frente. Quando você volta para reviver, a sensação é que você está parado. Então, assim, vive, se precisar, vai lá, agradece e vai para frente. E vai para frente. É um ciclo, né? Uma amiga que eu falava para ela, falei, essa coisa de ficar voltando passado é coisa de museu. É coisa de museu. Quem fica vivendo no passado é museu. E você vai lá, visita e segue para frente o negócio. Assim, por isso que eu te falei que eu nunca... Tipo, que eu vivi e que essas mães todas compartilharam comigo aqui nas lives ano passado, das experiências dela, tanto que eu coloco superação, gratidão, todas elas estão indo para frente. São exemplos, assim, de você olhar e falar, uau, sabe? Isso sim é você ter uma gratidão independente da dor que você está vivendo, que você passou. Você é grato e você continua seguindo. Isso vai te levar para frente. Isso vai levar você para onde você quer. Eu falo da Rafaela porque, assim, é lindíssimo o exemplo de dedicação dessa mãe para fazer toda a adaptação do dever da menina, de toda a inclusão que a mãe faz para ela e toda a verdadeira, sabe assim, abrir o mundo da forma como ela abre, como a gente também tem a mãe da Mel também, assim, várias mães maravilhosas que abriram o mundo. A Karina, né? Mãe do Levi. A Clarissa, todas essas mães que abriram essas oportunidades todas para essas crianças, assim, e compartilharam. O legal que eu te chamei é para isso, porque, assim, tem tanta gente nesse mundo pensando de tantas formas e sendo bombardeado, como você já comentou, tanta coisa, sabe, assim, negativa, tanta coisa que eu falo que é muito preto, né? Tipo assim, não é bom. Eu gosto da luz, eu gosto que é de luz. Assim, vamos dar luz? Vamos dar informação de luz? Essas lives, a intenção é dar informação de luz, são informações que são boas, que vão abrir, como você falou, né? Vai instalar na mente das pessoas e vai fazer ela questionar, vai fazer ela ir pra frente, vai fazer ela pensar. Esse é o objetivo da gente estar aqui compartilhando, né? Aí a pessoa fala, mas é tão expondo alguma coisa tão pessoal. A intenção é compartilhar para que outras pessoas que estão vivendo coisas parecidas tenham a oportunidade de ver exemplos de sucesso e falar, olha, ela conseguiu, eu também consigo, né? Eu consigo ir para frente, eu consigo ser grata e pensar coisas diferentes, porque hoje em dia tem um massacre de coisa tão pesada às vezes, né? Esses comentários, como a Karina colocou, essa criança... coitadinha, esse tipo de comentário. Coitadinha. Não é legal. Eu vou ser sincera, assim, em relação ao que eu penso dessa coisa da exposição. Como eu te falei, nunca foi um assunto, eu nunca exponho a minha vida assim. E aí eu me questionei, eu falei, nossa, mas aí agora, né? Nunca fiz, aí agora eu vou fazer uma live. Mas aí o Espírito Santo conversou comigo no seguinte sentido. Por que você vai guardar para você a força de onde você tirou para sair desse lugar? É um pouco de egoísmo, né?
Já que te convidaram, já que eu estou te dando essa oportunidade, faça. E uma outra coisa também que eu penso é que muitas vezes a gente não se sente importante. A gente não sente que o nosso problema é, de fato, tão relevante. Será mesmo? Tanto que eu até te falei, mas por que eu? Será que eu posso compartilhar e ajudar alguém? Não, mas a minha vida é tão comum, né? Eu sou tão comum. Não, porque lá do outro lado da tela, lá do outro lado, talvez, da sala, tem uma pessoa que tem uma vida tão comum quanto a sua. E a tua história, o teu contar, não é que, nossa, você é de sucesso. Eu não sou de sucesso. Eu sou uma pessoa comum. Mas o que eu penso pode virar essa chavinha aí dentro de você. Eu acho né? Não é a minha história. Porque você é feliz. Quem é feliz tem isso. Sucesso. Você não concorda? É porque o mundo tem... É que o mundo tem uma visão de sucesso. Mas não uma é assim, eu não acho que é certa. Mas não, nem eu. Certo é ser feliz. Nem eu. Ser pleno, realizado e bem com as escolhas. Né? Que eu falo assim, gente, o importante é você fazer escolhas. Seja feliz com elas. Deite, durma, sabendo que tá bem, tá feliz. Então, tu segue com as suas escolhas. Mas isso vai te dar felicidade. Isso é sucesso. Sucesso é você deitar de noite, dormir tranquilo. Quando eu digo que eu não tenho sucesso, é o sucesso do mundo, o sucesso que a mídia traz agora, né, Carla? Porque a minha filha é adolescente, é pré-adolescente, ela tem pouco contato com as redes sociais, mas quando ela vê, a gente vê, né, eles ficam brilhando assim, o olhinho, tipo, nossa, quantos likes, quantos seguidores, né? Isso é o sucesso que o mundo traz para essas crianças. E eu falo muito para ela, a gente conversa muito sobre isso. Então, quando eu falo desse sucesso, não tem sucesso aqui, esse sucesso. Aqui tem sucesso de realização, aqui tem sucesso vai aparecer um monte de outras coisas difíceis, mas nós vamos seguir. E uma das coisas muito difíceis que apareceu agora, o ano de 2019, né, você sabe, a minha mãe, ela faleceu de Covid agora no ano de 2021. E eu estou aqui assim, com o coração ainda muito partido, né? Porque, se você ver, eu pensei em 2019, porque eu fiquei pensando, de 2019 para cá, quantas pessoas foram, né? Que começou em 2020, mas lá, né, já tinha começado. Então, assim, quantas pessoas vieram a falecer? E, muitas vezes, essas que perderam entes queridos, tá difícil levantar, Carla. Tá difícil seguir e ter sucesso, seguir e se sentir realizado, porque um pedaço de você foi arrancado. Eu falo que arrancaram o meu chão, os meus braços, eu tô sem, assim, sabe, um pedaço enorme de mim foi tirado. Mas eu tô aqui. E pessoas que estão com você precisam do seu pedaço. Precisam de você, precisam do que você tem para oferecer para elas. E quando a minha mãe faleceu, eu até te falei isso na nossa mensagem, foi exatamente 4 meses depois que a minha mãe faleceu que você entrou em contato comigo. Eu até demorei um pouco, né, para pensar, para responder, porque ainda estamos enlutados, né? Eu falo assim, eu acho que eu vou estar enlutada a vida inteira, mas eu fiquei pensando assim, eu sempre escrevia cartinhas e falava para minha mãe, nossa mãe, obrigada, você me escolheu, sempre a vida toda. A minha irmã, eu lembro que quando eu chegava da escola, ela fazia cartazes assim, né, bem-vinda, e eu fiquei, nossa, mas como será, né? O que isso vai contribuir? O que essa live vai contribuir? Eu acho que contribui deixando o legado que a minha mãe me deixou, né? O legado que a minha mãe deixou foi eu.
a minha família vem de mim, né? Minhas filhas, meu esposo, eu sou o legado. Então, o legado é gratidão. Então, eu disse, não, sim, eu vou falar, eu quero fazer essa homenagem para ela e para os que estão aqui, né? Para o meu pai, para os meus irmãos, para todos que fizeram parte, né, dessa história em algum momento. Então, eu agradeço muito. Um ponto também que eu acho bem interessante é que a minha mãe também, ela se foi, tem 3 anos, vai fazer 4, e é para sempre, tá? Essa dor, esse buraco aí fica para sempre dentro Sim. da gente, mas a gente tem que honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é a gente seguir em frente. E seguir em frente para cima, né? Assim, bem. Então, o que você tá fazendo, você tá honrando ela. Você tá mostrando mais uma vez com uma cartinha, né? Só que pública, que você é grata por tudo que ela fez, e você tá mostrando quão bem ela foi o amor, as escolhas dela para sua família, para como você tá hoje, quem é você, o impacto que você, né, que foi criada por ela, faz nas suas filhas. Tudo isso é parte da sua cartinha pública de gratidão. É bem legal. Fiquei bem grata de você ter aceito o convite para compartilhar aqui com a gente. E eu publicamente agradeço a você, agradeço a oportunidade, agradeço a Deus pela oportunidade de fazer essa homenagem a ela, ao meu pai, que jamais foi uma questão lá em casa isso, jamais, ele sempre, eu sou, assim, filha, ponto, acabou, não existe esse tabu. Você tem um nome, você tem Ele me deu o que ele tinha de mais importante, né, o nome. Né, o brasileiro sem nome? Não, a gente só tem nosso nome, né, que é uma pessoa sem nome. Na praça, né, vamos falar assim, as pessoas conhecem a gente pelo nome. Então, ele me deu o que ele tinha de mais especial. Eu sou muito grata por isso. E sou muito grata também por todos que construíram essa história comigo. E se eu puder ajudar em alguma coisa, se eu puder orientar, né, em algum aspecto, estou aqui, eis-me aqui, quero servir.